Olá, pessoal. Essa é a primeira videoconferência, então, de tendências na ética na administração pública, né, do curso de organização aqui em administração pública do século XXI da URGS. Eu sou Guilherme, vocês já devem ter assistido meu vídeo de apresentação. A gente vai falar hoje um pouco mais sobre uma conceituação geral de ética e moral, como que isso chega à administração pública, né, a partir de um texto clássico do campo da ética e responder umas dúvidas que foram apresentadas pelos estudantes, né, pelos estudantes na disciplina nesse primeiro momento, tá? Agradeço vocês muito por terem trazido as perguntas, né? O Éder, o Rafael, a Bruna, a Fernanda e a Roberta enviaram perguntas essa semana. Eu vou tentar, então, fazer uma breve apresentação que retoma alguns dos conceitos e, ao mesmo tempo, trazer aí, estabelecer um diálogo com vocês, né? Então, vamos lá? Éder, Rafael e quem mais que depois chegar pode me interromper, né? Sempre que quiser, tá? Não precisam esperar nem levantar a mão, não. Basta abrir o microfone e falar que a gente dá sequência. Bom, então, esse primeiro tema, né, a gente tem a ideia aqui de diferenciar ética e moral e ver como esses dois assuntos se aplicam à administração pública, né? A diferença entre ética e moral, ela tem um surgimento lá no grego, né? Onde duas palavras que eram escritas de maneira muito similar e tinham um som muito parecido também, representavam duas coisas distintas, né? A palavra surge da raiz sfet e era escrita em Ésquilo, que viveu em 525 a 456 a.C., no sentido de algo que é habitual, corriqueiro, né? E esse ethos é escrito com epsilon, né? Com a letra grega epsilon, que é representada hoje por um E grande, né? Como se fosse um E maiúsculo. E desde Romero, né? Nos textos de Romero, a gente tem lá no século VII a.C., o ethos a letra grega eta, né, que é com um E pequeno que a gente representa, e tem uma significação um pouco mais abstrata, né, ela vai designar ah, os usos e costumes relativos a modos de vida, né? Ou seja, o ethos diz respeito a uma sabedoria coletiva de uma comunidade, enquanto o ethos ele vai ter esse caráter mais de algo que é corriqueiro, que está fundado na tradição e que gera um hábito, né? Então, no ethos com um E pequeno teria essa ideia de um saber e a respeito de como uma comunidade vive, e o ethos com epsilon, com E grande, significaria algo como um hábito, um corriqueiro, que está mais perto do que a gente entende hoje como moral. Os gregos vão ter contato intenso com os romanos, né? Os romanos vão dominar a Grécia, e com isso a gente vai ter a incorporação desse sentido de ethos, né, para a língua romana, para o latim, ao mesmo tempo em que ah, se desenvolve uma palavra chamada mors, que vai representar um pouco o que era o ethos, né, com epsilon, né, como o sentido ali mais próximo de moral, e de onde deriva o que a gente entende hoje como moral. O autor Adolfo Sanchez Vasquez, que é a referência dessa primeira semana, né, a leitura obrigatória, ele diferencia problemas morais e problemas éticos a partir da generalidade dos problemas. Problemas éticos são problemas mais gerais que problemas morais, ao mesmo tempo em que
os problemas morais dizem respeito a questões práticas, às relações efetivas entre sujeitos reais que estabelecem critérios a partir dos quais se julgam algumas ações e decisões, né? Quando a gente pensa em algo que é bom, correto, justo, a gente está falando de problemas práticos da ordem moral, a partir de critérios morais que são avaliados por um povo, né, por uma comunidade. A solução dos problemas morais de ordem prática, ela não afeta só um indivíduo, mas qualquer outra pessoa que vai sofrer consequências daquela decisão ou de uma ação. Então, quando a gente pensa em problemas morais, esses problemas morais são problemas que não afetam não apenas uma individualidade, mas sim um coletivo, né? Ou pelo menos uma outra pessoa. São problemas absolutamente de ordem social. Então, quando a gente pensa que as pessoas formulam juízos, elaboram normas, argumentam, e estabelecem julgamentos do tipo certo, errado, justo, injusto, bom ou mal, a gente está falando de problemas da ordem moral. E há outros problemas que a gente tem que não são apenas quanto a atos concretos, né, mas qualquer ato ou qualquer juízo de valor. Então, quando eu pergunto o que é o bem ou o que é o justo, o que é o correto, eu estou saindo do critério do julgamento prático e questionando sobre o critério que é usado para um julgamento, né? Então, eu não estou apenas envolvido ali numa ponderação sobre se algo é bom ou mal, mas qual é o critério que me permite dizer que algo é bom ou mal em determinada comunidade? Aqui a gente começa a separar problemas morais de problemas éticos. Os problemas morais, então, são esses problemas da ordem prática, da ordem cotidiana, do dia a dia, que formulam juízos de valor, ou que se estabelecem a partir de juízos de valor formulados previamente. Enquanto problemas éticos vão ser problemas mais genéricos, que vão questionar sobre os critérios, sobre os juízos de valor mesmo que são estabelecidos em determinada comunidade. Tranquilo, pessoal? Sim, A tranquilo. partir daqui, então, a gente pode estabelecer algumas reflexões, né? Ah, o Éder, se eu estou errado, você me corrige, tá? Ele perguntou para a gente, então, ele trouxe essa uma questão para a gente discutir, né? Que é que o autor ele parece querer conciliar um caráter universal da moral, que está na essência, com a sua dimensão histórica e social. Mas ele não indica como superar a contradição entre universalismo e historicidade. Como superar, então, essa contradição? Então, Eder, achei essa pergunta bem interessante, né? Porque ela indica não só que você leu o texto e estudou, mas também traz um ponto central para a gente conseguir diferenciar ética e moral, né? Ah, a moral é universal quando a gente entende que qualquer comunidade, que qualquer conjunto de pessoas que convivam vão gerar uma moral e vão, ao mesmo tempo que geram, que estabelecem uma moral, vão obedecer às normas morais criadas por aquela coletividade. Então, ah, a gente entende que que toda coletividade vai ter uma moral que vai orientar aquela coletividade e, ao mesmo tempo, essa moral ela é particular àquela coletividade. Então, ela tem um caráter histórico, sim, porque ela está situada no espaço e no tempo, ela é uma particularidade, mas ao mesmo tempo ela é universal no sentido de que todas as comunidades possuem morais e que elas podem ser inclusive conflitantes em alguns valores, em algumas normas, umas com as outras. Se a gente pensa, por exemplo, na moral predominante no Brasil do final do século XIX, ela tem grandes diferenças com a moral predominante no Brasil
nos dias de hoje. Se a gente pensa nos valores morais que predominam numa sociedade capitalista, eles tendem a ser diferentes dos valores morais que predominam numa comunidade indígena isolada, né? Então, há uma particularidade que marca a moral, mas ao mesmo tempo a moral ela é universal, né? Então, o que a ética vai permitir fazer, e a gente vai discutir isso daqui a pouco, é como que a gente olha, avalia, compreende as morais a partir de um critério ético. E eu acho que talvez seja esse um ponto que a gente possa ah, avançar, tá? Não sei se eu te respondi, Éder. Bom, a ética, ela é um conhecimento, né? A gente falou que na definição da palavra ethos, com eta, com E pequeno, a ética, ela se aproxima de uma sabedoria sobre uma comunidade, uma sabedoria de uma comunidade, né? A ética, ela vai então revelar essa existência de uma relação entre os interesses e as necessidades que predominam numa sociedade e o comportamento das pessoas que vivem naquela comunidade. Essa relação, ela exige tomar a moral como um objeto, tomar a moral como algo a ser estudado, a ser analisado, a ser compreendido, né? A gente não necessariamente vai criticar uma moral, mas a gente vai ah, ah, compreender, estudar, avançar numa moral. Aliás, se debruçar sobre uma moral, né? Ah, E o objeto da ética é essa moral de um grupo social. Então, a gente pode pensar numa moral que predomina na administração pública, por exemplo, a moral que predomina em um serviço público específico, a moral que predomina numa sociedade como, sei lá, a região metropolitana de Porto Alegre, nos meados ah, dos anos 2020. A gente pode pensar em diversas morais e que todas essas morais elas acabam tendo um outro ponto em comum que é ah, que elas pressupõem uma validade de normas de longo prazo. Nenhuma moral se reconhece enquanto transitória, né? Nenhuma moral ela vai pensar que aquelas normas que ela ah, cria para a vida social, que ela cria para que as pessoas possam conviver umas com as outras, essas normas são temporárias, elas são transitórias. Todas as coletividades, pensam, elas não pensam, né, sobre isso, mas elas tratam as normas como se fossem normas válidas universalmente. O que é tido como bom ou certo, ruim, mal, justo ou injusto, em uma sociedade, aquela sociedade ela entende como se tivesse uma validade universal e não como se fosse algo circunscrito àquela sociedade. Então, ah, a gente vai ter aí uma relação, de certa maneira, míope, né? Em que as coletividades criam normas, estabelecem normas, que elas entendem que têm uma validade universal, mas que com o tempo vão ser transformadas. Por quê? Porque essas normas morais, elas são fruto das relações sociais. E conforme essas relações sociais vão se transformando com o tempo, as normas morais que orientam essas relações sociais também vão ser modificadas, né? Então,
A ética ela vai ter como objeto essas transformações das normas morais, das morais efetivas de um grupo, das morais reais que existem. Aqui é interessante que o Santos Vasquez ele propõe essa diferenciação da ética enquanto um conhecimento, enquanto um saber, a gente poderia até dizer, de certa maneira, enquanto uma ciência, e a moral como o objeto da ética, né? Então, ah, se a gente pergunta, né, se cabe à ética dizer o que as pessoas devem fazer, não. A ética não deve dizer o que as pessoas devem fazer. A ética, ela deve entender quais são os critérios que ah, sustentam e dão base à tomada de decisão do comportamento moral, da conduta moral em determinada sociedade, e não dizer o que deve ser feito. Ela vai dizer, bom, nessa sociedade, um valor supremo é, por exemplo, o respeito ao próximo. Então, por que que o respeito ao próximo é um valor supremo nessa sociedade? E quais são os julgamentos morais que se formam a partir desse critério ético, né? É isso que ela faz. Nesse sentido, as éticas, enquanto teorias, enquanto conhecimento sobre uma moral, se a gente pensa, por exemplo, numa teoria ética kantiana, no utilitarismo enquanto uma outra teoria ética, numa teoria ética liberal, numa teoria ética de comunidades tradicionais, né? A gente está pensando em explicações, em justificativas que sustentam determinada moral e que expressam, assim, os interesses predominantes, ou melhor dizendo, dominantes em uma sociedade enquanto produtora de morais, né? E é interessante aqui fazer uma pergunta da Fernanda, né, que ela coloca para a gente como que a moral, enquanto um objeto da ética, vai se diferenciar do objeto de outras disciplinas, como o direito ou a sociologia, né? E por que que o Santos Vasquez afirma que a ética é uma ciência normativa e não uma ciência descritiva, né? Ela pergunta ainda, né, por que que de que maneira as relações de produção e organização social influenciam no conteúdo das normas morais. Perguntas bem interessantes. Ah, Primeiro, ah, a ética ela vai se relacionar diretamente com outros saberes, com outras ciências, como o direito, a sociologia, a história, a psicologia, ah, e ela vai dizer respeito justamente à moral de uma sociedade. Então, enquanto a sociologia está preocupada em saber, em compreender as relações de poder, como o poder está distribuído, quais são os mecanismos de poder, como eles são contestados e reproduzidos ao longo do tempo, quais são ah, as instituições que organizam a vida social de uma sociedade, ou o direito está preocupado em compreender, em estabelecer normas, estabelecer regras legais que possibilitem ah, a manutenção da propriedade privada e uma, um uso justificado da violência do Estado, do monopólio da violência do Estado, a gente vai ter na ética justamente uma tentativa de compreender as morais ou a moral de uma sociedade específica na sua relação com outros saberes. Ou seja, se a gente pensa, por exemplo, no direito ao aborto. O direito ao aborto, ele é uma questão do âmbito do direito, certo? Mas ele envolve uma avaliação moral de uma sociedade. Em algumas sociedades, o direito ao aborto é garantido por lei, em outras, não. Não é porque há um atraso jurídico ou porque há um avanço jurídico, mas sim porque há determinadas regras morais
predominantes em uma sociedade que levam a que o aborto seja melhor ou mais ou menos aceito em determinada sociedade. Enquanto em alguns casos ele vai ser tratado como uma questão de saúde pública, e aí você vai ter uma relação, por exemplo, com a bioética, né? Ah, em outros casos vai ser tratado como uma questão ah, religiosa, e você vai ter, então, uma relação da ética com a religião. Então, a gente pensa aqui num conjunto de relações que é absolutamente pautado pelas morais predominantes em uma sociedade. Nesse sentido, a ética ela não vai estabelecer o que deve ser feito, mas sim ela vai compreender como que isso acontece. E aí a gente pode retomar a segunda parte da pergunta da Fernanda, né, quando ela nos traz ali de que maneira as relações de produção e organização social influenciam no conteúdo das normas morais. As normas morais, elas se estabelecem através de convenções ou por meio de convenções sociais que não são firmadas, né, não são ah, consolidadas fora das relações de poder que existem em uma sociedade. Se a gente pensa na moral predominante no Brasil em meados do século XIX, a gente está falando de uma sociedade absolutamente patrimonialista, marcada pelo escravagismo, ah, com uma dinâmica muito ruim com os povos originários do Brasil, ou do que viria a ser o Brasil depois. Então, a gente tem um conjunto social de normas que estão determinados pelas relações de poder. Essas relações de poder, por sua vez, elas são causadas ou são desenvolvidas a partir das relações de posse, das relações de propriedade, das, eh, do modo como a vida é produzida em uma sociedade. Se em uma sociedade a vida é produzida com base no preconceito racial, no preconceito linguístico, ah, a gente não tem como fugir naquele momento de uma moral que reproduza esse preconceito. Então, a gente vai ter o racismo, o desprezo pelo trabalho braçal, ah, a, o nojo, né, a ojeriza, a tradições, a costumes de origem africana ou de origem dos povos indígenas brasileiros. A gente tem esses elementos que constituem a moral daquela época como rebatimento da maneira pela qual a vida é organizada, pela qual a vida é produzida e organizada. Então, a gente está falando de uma sociedade em que tinha como base produtiva a agricultura, eminentemente o latifúndio, a própria administração pública que ainda era nascente naquele momento, com relações absolutamente patrimonialistas, fundadas no baronato, né, numa ah, tradição europeia, uma tradição lusitana, na verdade, muito arraigada em relações próximas de poder, de produção, e que vão determinar ah, a distribuição de poder naquela sociedade e, ao mesmo tempo, vão determinar ah, esse rebatimento ideológico que vai reger a vida das pessoas naquela sociedade. Então, é um pouco isso que a gente trata quando a gente está falando da justificativa ideológica, né, que as éticas fazem uma moral a partir de determinados interesses e necessidades sociais.
Nesse sentido, então, a ética é a teoria, ou a ciência, ou o conhecimento da conduta moral dos seres humanos em sociedade. Ela é a teoria sobre uma forma específica de conduta humana, que é essa conduta humana que diz respeito à relação com os outros. Ah, e aí a gente pode já avançar aqui, se vocês não têm nenhuma questão, para o terreno da moral especificamente. A moral, ela é uma forma de conduta humana que compreende essa relação eu e outro, tanto no aspecto normativo quanto no aspecto fático. A moral, ela exige a observância a uma norma social, que não é uma norma escrita, geralmente, ela é uma norma convencionada, é uma convenção social, e que precisa, no entanto, se materializar. Se as pessoas não executam aquela norma moral, ela deixa de existir. E as pessoas, quando executam um ato, quando elas exercem um ato, elas estão de olho também na norma moral. Se eu, por exemplo, ajudo uma velhinha a atravessar a rua, ah, eu faço isso tendo estando observando, né, estando em contato com uma norma moral que predomina naquela sociedade. Não apenas é um ato voluntário meu, mas é um ato voluntário meu que se orienta por uma noção de bom, de algo que é bom. Eu sei que fazer aquilo é um ato bom e que eu gostaria que, caso minha avó estivesse atravessando a rua, alguém a ajudasse também. Então, a gente tem essa expectativa aqui de que pessoas naquela situação tomariam aquela atitude comumente, né? Então, a gente tem essa, essa interação aqui entre algo que é normativo, de uma norma, de uma convenção social, que se relaciona intimamente com um fato. A moral, ela só se dá em sociedade, responde a necessidades sociais específicas e cumpre uma função social, que é essa justificativa ideológica da distribuição de poder, das relações de poder em uma sociedade. Então, a moral, ela precisa que as pessoas introjetem aquela norma, que cada pessoa exerça atos coerentes com aquela norma como uma vontade sua, né? Elas têm uma adesão íntima àquela norma e essa norma, ao mesmo tempo, ela precisa ser aceita por todos, né? Ela precisa ser reconhecida por todos como algo bom. Então, a moral, ela lida com essa dimensão que é, ao mesmo tempo, individual e coletiva, normativa e fática, né? O ato moral, ele vai ter essa esse amálgama, né? Ele vai condensar aí um motivo, né? A razão pela qual eu executo aquele ato, qual é a intenção que eu tenho ao executar aquele ato, a minha intenção precisa ser boa, para que o ato seja moralmente válido. A decisão, eu preciso decidir sobre o ato, ou seja, não pode ser um ato feito por acaso, né? Mas tem que ser um ato escolhido, racional, os meios que são usados para executar o ato e os resultados. Tudo isso precisa ser avaliado quando a gente pensa na realização de um ato moral. Então, se os resultados são bons, mas os meios não são bons, esse ato pode ser moralmente questionado, e vice-versa. Se os meios para exercer um ato são bons, mas os resultados são questionáveis, aquele ato pode ser moralmente questionado naquela comunidade. Eu posso, por exemplo, beneficiar uma comunidade específica com a tentativa de ganhar notoriedade e, com isso, me beneficiar. Então, esse ato já pode ser questionado naquela comunidade como um ato que não necessariamente é um ato bom. Não sei se me faço entender, pessoal. Tranquilo até aqui?
Beleza, Éder. Certo, Rafael. Obrigado. Ah, a Bruna, ela perguntou, né, que nessa interação entre o individual e o coletivo, como que a ética pode contribuir para construir uma moral verdadeiramente humana e universal, conforme sugerida pelo autor, né? Se a ética é uma ciência ou um saber que é universal e que pretende avaliar as morais, ele precisa ter uma dimensão, ele precisa ter algo universal, algo que é invariável em qualquer sociedade, em qualquer contexto. O que é universal e invariável em todos os contextos, em todas as sociedades, independente do momento histórico, da localização geográfica. O que vocês acham? Não matar. Não matar é uma regra que tem como princípio, que tem como critério esse critério universal, Rafael, exatamente. Não matar tem como observância essa regra, né? Não matar, ela é uma regra moral e ao mesmo tempo uma regra ética. Porque não matar tem como referência a vida. O critério universal da ética só pode ser a vida coletiva, a vida de uma comunidade, a vida individual e a vida coletiva. Então, quando a gente pensa na vida como critério ético, a gente vai estabelecer uma relação entre as morais em que a gente pode avaliar moralmente algo a partir da vida humana, da vida coletiva, que não pode, obviamente, também colocar em ameaça a vida individual. Então, se trata aqui de uma situação muito delicada em que, quiser falar, pode falar, Rafael, não precisa escrever, pode interromper. Uh, a gente tem uma situação muito delicada na vida, na relação entre a vida individual e a vida coletiva, né? Ah, há situações em que eu posso matar? Certamente. Em legítima defesa, por exemplo, a gente pode matar. Mas isso vai exigir uma normatização do direito. Essa justificativa, ela foge um pouco do campo da ética, porque ela exige uma especificação nas sociedades. Então, alguém que age e mata em legítima defesa, ou para defender um filho, por exemplo, né, ah, vai ser julgado por uma comunidade como cometendo um ato ah, culposo e não doloso, né? Ou como vai ser absolvido, mas isso a gente está partindo já de um julgamento ah, jurídico a partir de uma norma ética que é a produção e reprodução da vida. Então, esse é o critério ético universal. Se a gente pensa nessa relação individual e coletiva, ou nessa relação entre fatos e normas, a gente precisa ter o critério ético da produção e reprodução da vida em comunidade como o princípio, o critério ético universal que vai orientar os princípios morais de cada sociedade. Então, as sociedades vão reproduzindo ali localmente, circunstancialmente, ah, normas e critérios que precisam ter como observância essa defesa da vida, né? E aí, Roberta, você fez uma pergunta muito interessante. Eu gostei muito da sua pergunta, que é isso, né? Se a ética ela estabelece um código de conduta para um ser humano que é universal, né? E essa universalidade ela não considera gênero, sexualidade, vulnerabilidade, raças, todas as desigualdades, né? É, a sua pergunta era se isso não acaba servindo mais para manter uma moral dominante do que para questionar as injustiças.
E eu acho que o autor nos coloca justamente o contrário, né? Porque se a gente tomar a vida como critério ético, tudo aquilo que ameaça a vida coletiva, ou seja, que prejudica a vida das mulheres por serem mulheres simplesmente, rompe com a ética. Ou pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade socioeconômica, que não têm condições de reproduzir de produzir e reproduzir adequadamente suas vidas, elas estão vivendo eticamente num sistema de antagonismo social tão grande, a gente pode questionar assim até mesmo a ética das relações econômicas de uma determinada sociedade. Então, quando a gente parte do princípio ético da produção e reprodução da vida, a gente sai dessa ideia de um homem universal, com essa visão de um homem branco, de classe média, de meia idade, né? A gente sai dessa personificação do que seria um homem universal, desse ideal de homem universal, e passa a conseguir localizar o conteúdo da vida humana em cada comunidade, em cada contexto, para ver se a vida coletiva e individual é preservada naquela comunidade. Então, a gente vai ter aqui um desafio ético profundo para a administração pública, né? E aí a gente vai chegando já mais perto aqui do nosso assunto principal, né? Que é a Professor, administração pública. professor, Diga. desculpa, eu ia interromper porque eu tô aqui no celular, não achei aonde manda mensagem. Não é Mas para interromper, à vontade. foi justamente nesse sentido que eu pensei. Eu pensei justamente no sentido ali da ética do servidor público. Eu acho tão universal aquilo que é colocado ali, como que nem todos os servidores públicos eles são aquela pessoa que eu coloquei ali como homem universal, né? E daí, como cobrar essa ética do servidor público se nem todos são iguais, né? Eu trabalho, né, na secretaria e tenho servidor extremamente vulnerável. Então, como eu cobro a mesma ética sem... Não sei se é a mesma ética, não sei se cobrar a ética é a palavra, né? Mas como eu cobro o mesmo comportamento esperado dentro daquele código de ética do servidor público, de pessoas que às vezes estão numa situação muito mais crítica que outras, assim. Para mim é muito mais fácil de cumprir aquele código de ética do que para outras pessoas que trabalham comigo. Mas era meio nesse sentido mesmo que eu pensei. Obrigado, Roberto. Entendi melhor agora a tua colocação. E a tua colocação, ela vai se juntar muito com a do Rafael, tá? Rafael fez uma digressão aqui, uma problematização. Mas eu vou pegar o ponto central da pergunta do Rafael. Rafael, você pode me interromper também se quiser, tá? Ele diz, ó, fiquei um pouco confuso quanto ao lugar ocupado pela ética nas discussões sobre administração pública. Dada a natureza das funções exercidas por servidores públicos, existe espaço para uma discussão sobre ética que não seja normativa e baseada em regramentos? A gente precisa falar aqui da diferença entre o que é ética e o que é um código de conduta, né? A gente, quando fala de um código de conduta, a gente não está falando necessariamente de ética, a gente está falando de moral, né? Então, os códigos de conduta, se a gente pega o código de ética do servidor público, se a gente pega os códigos de conduta, às vezes das prefeituras, ah, ou de empresas públicas também, né? Enfim, a gente tem uma série de regramentos que vão dizer respeito ao exercício da função pública. Isso rege a moral do servidor e não necessariamente tem uma ponderação ética. O que a gente pode fazer é inverter essa lógica. É eticamente analisar ou estudar ou procurar conhecer ou buscar as justificativas de um código de conduta.
Ou seja, vamos inverter a lógica. O código de conduta do servidor público, ele garante a ah, existência ética dos servidores, ele consegue dar conta, por exemplo, de um servidor mal remunerado que está numa situação de vulnerabilidade socioeconômica e que acaba sendo desleixado com o seu trabalho, ou ele penaliza o servidor sem as considerações de contexto. Ou o código de ética, ele penaliza, certamente, com razão, precisa penalizar mesmo, né? O código de conduta precisa fazer isso. Um servidor que recebe propina, mas ele não estabelece barreiras para que o trabalhador chegue para que esse servidor público chegue a esse ponto. Ou seja, as condições de trabalho, a convivência saudável, a democracia interna nos espaços dos serviços, dos departamentos, dos órgãos públicos, elas estão regidas por uma ética. A vida dos cidadãos, dos usuários de um serviço, dos trabalhadores, da comunidade em geral, ela está garantida no exercício daquela atividade pública? Eu acho que são essas questões que a gente precisa trazer para reflexão quando a gente pensa no exercício do servidor público, a partir de um código de conduta. E não que o código de conduta deve ser seguido como se fosse uma baliza moral ou uma baliza ética do agente público. O agente público, sim, ele vai obedecer ao código de conduta, ele vai observar o código de conduta, mas porque o código de conduta precisa ser bom, precisa ser justo, precisa garantir a produção e a reprodução da vida, e não apenas por ser um código de conduta, não por estar estabelecido numa lei, que aí deixa de ser do âmbito da moral e o objeto da ética e passa a ser do âmbito do jurídico. Então, o meu interesse aqui é por essas situações, por esses ah, lugares, por esses movimentos em que a gente conta não com a, a regra jurídica, mas sim com a capacidade decisória, com o poder de deliberação das pessoas, dos servidores, dos agentes públicos e que precisam agir eticamente, né? É aqui que está o interesse, meu interesse nessa disciplina, né, e nas pesquisas que eu tenho realizado no âmbito da ética na administração pública. É isso, é essa discricionariedade, né? Quando o servidor precisa agir eticamente, né, ele faz com base em que critérios, em que valores, e não apenas como quem obedece a uma norma estabelecida num código de conduta. Pessoal, eu acho que essa discussão ela pode seguir no fórum, né? Eu acho que é um bom começo para a gente debater mais no fórum. E quero ver se vocês têm questões, têm dúvidas, perguntas, outras que além do que vocês já trouxeram para mim previamente, né? E a gente pode tratar aqui agora. Espero que vocês estejam
aproveitando esse momento, né, que seja um momento da gente poder interagir mais e por isso que é importante ter as perguntas, né? A minha ideia é justamente essa, que a gente possa aqui fomentar um debate e incentivar vocês a voltarem semana que vem e que a gente possa continuar no fórum e que a gente chegue no final da disciplina com um conjunto de ideias mais articulado, né, quando a gente falar de transparência, de compliance, de discricionalidade, a gente possa ter um embasamento aí mais profundo, né, do que simplesmente cumprimento de legislação para a gente tratar e dialogar, né? Acho que a gente pode ir ficando por aqui, então, se vocês não têm outras perguntas. Espero que tenha sido proveitoso e que a gente se veja de novo semana que vem. Da minha parte, foi uma satisfação. Deixo já meu boa noite. E quem está assistindo depois, então, na gravação, pode enviar suas perguntas também, seus comentários lá no fórum, ou me escrever, tá certo? Marissa, obrigado pela companhia e pela mediação aqui. Eu que agradeço. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada.